crianças aqui na turma do 6º ano. Graças a Deus temos essa oportunidade aí de trabalhar um conteúdo novo nesse ano, né? Vamos começar falando sobre planeta Terra e nessa aula nós vamos responder para vocês 2 perguntinhas básicas, que são: como existe vida aqui? E quais são as condições para que a Terra proporcione isso para os seres humanos, para os seres vivos? Fiquem comigo que vocês terão essas 2 perguntinhas respondidas, ok? Vamos lá! O planeta Terra, gente, é constituído de materiais sólidos, líquidos e gasosos. Aqui nós temos uma camada externa que é formada pela litosfera. Vocês estão vendo aí na imagem que está aparecendo aí para vocês, não é? Uma camada externa chamada de litosfera, que seria a camada da Terra, composta por sólidos, por rochas, por todo o solo que cobre essa superfície, que cobre a superfície da Terra. Logo em seguida, nós temos a atmosfera, que seria aí a segunda camada, né? Que é a camada de ar, onde encontramos principalmente oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, que são gases muito utilizados pelos seres vivos, tá bom? E em terceiro, nós temos a hidrosfera, que é a parte líquida da Terra. Seria aí uma terceira camada para vocês aprenderem, conhecerem e estudarem, né? O que é a hidrosfera? É o conjunto de toda a água que é encontrada no nosso planeta. E essa água, gente, pode ser encontrada na forma de gelo, nas geleiras, pode ser encontrada em oceanos, em rios, em lagos, em reservatórios subterrâneos, entre outros, que os seres vivos vão utilizar para sua sobrevivência. Então, eu tenho uma abundância aí de água na natureza, a gente vai ver isso durante esse ano, e elas se encontram em formas diferentes. Algumas nós conseguimos usar, né? Outras nós temos que modificar para que a gente consiga usar. E a atmosfera do nosso planeta é rica em gases como o gás oxigênio, que é essencial para vários seres vivos. Vários de nós utilizamos esse tipo de gás, o oxigênio, na nossa respiração. Mas nós não encontramos só o gás oxigênio na nossa atmosfera. Nós também encontramos o gás carbônico, que é o principal gás envolvido na produção de alimento pelas plantas, por exemplo. As plantas, quando elas fazem o processo de fotossíntese, elas vão utilizar o gás carbônico nesse processo, que vai dar a elas, fornecer a elas, essa reação vai fornecer a elas alimento, e nós vamos estudar isso também durante esse ano, tá? Além disso, o gás carbônico, além dele ser o principal envolvido aí para manutenção de alimento da planta, ele também vai contribuir muito para a manutenção da temperatura na Terra, tá? Muito importante isso aí, vocês fiquem ligados, ok? A camada de ar que existe na Terra é constituída cerca de 78% mais ou menos de nitrogênio, 21% mais ou menos de oxigênio e 1% de dióxido de carbono. Nós temos mais ou menos aí essa formação, essa quantidade de gases, essa organização de gases aí na nossa atmosfera, tá bom? E esse 1% é de gás carbônico, vapor de água e outros gases que existem na natureza. Assim, gente, o ar na Terra, o ar terrestre, é um ar perfeito, um ar adequado para a sobrevivência dos seres vivos, ok? Esse é um dos motivos que permite existir vida no nosso planeta. Nós precisamos de ar nessas condições aqui que a Terra oferece para que a gente possa sobreviver aqui, para desempenharmos as nossas funções, ok? E além dessas 3 camadas que nós estudamos, quais foram? Me digam aí. Litosfera, hidrosfera e atmosfera. Além dessas 3 camadas aí, nós vamos ter também uma camada chamada, gente, de biosfera. É uma camada que nós vamos também estar estudando aqui, e eu espero que vocês achem
esse conteúdo simples, né? Então, né, na biosfera, a biosfera é a camada de vida da Terra, a camada viva, onde tem vida na Terra, é chamada de biosfera. Quais são as condições, então, para que a vida exista na Terra, para que exista vida na Terra? A primeira delas, gente, seria a presença de atmosfera. Como eu falei antes, essa camada é muito completa, pois ela tem vários gases que são utilizados pelos seres vivos. Eu tenho também um outro fator que possibilita a vida na Terra, é a temperatura. A temperatura média da superfície terrestre é de 15 graus Celsius. Professora, mas 15 graus Celsius é frio, o Amapá é quente. Sim, quando eu falo temperatura média, eu estou falando mais ou menos. A temperatura média seria a temperatura, uma temperatura que foi calculada tendo como base toda a temperatura da Terra, né? Então, mais ou menos seria isso, em algumas regiões mais quente, outras regiões mais fria. A água líquida, a presença de água líquida no nosso planeta é outro fator que contribui para a existência de vida no nosso planeta, porque ele possui grande quantidade de água no estado líquido. Cerca de 71% do nosso planeta é coberto de água na forma líquida. Desse 71%, cerca de 97,4% se encontra na forma líquida, lá nos oceanos, nos rios. Só que o problema é que os oceanos têm muito cloreto de sódio, tem muito sal e não dá para consumir uma água salgada, né? Então, desse valor aí de água que nós temos no nosso planeta, 97,4% seria a água dos oceanos, uma água salgada. E aí, a água potável do nosso planeta é apenas, então, 3%. E desses 3%, 2% está congelada e apenas 1% é utilizado para o ser humano. É própria para o consumo do ser humano. Por isso a gente diz que nós temos, aparentemente temos muita água no planeta, mas não, água potável é em pouca quantidade. Por isso a importância de nós economizarmos água, de nós reutilizarmos água, né? E um dos fatores principais, gente, que possibilitaram a vida na Terra foi a presença de água. A gente vai ver muito isso aqui, vamos trabalhar essa questão da água. E graças à existência de água, nós temos vida no nosso planeta. Até hoje, cientistas procuram água em outros planetas, buscando na esperança de que em outros planetas exista vida, ou seja possível existir vida, caso exista água, tá? Os seres vivos necessitam de água para muitos fins, principalmente para a sobrevivência, para a sua alimentação e para a sua reprodução. Por isso, a água é de extrema importância para o desenvolvimento da vida em um determinado planeta. Os demais planetas que existem no sistema solar, eles apresentam uma atmosfera que varia na espessura, na composição de gases, algumas das quais contêm gases nocivos que podem levar à morte dos indivíduos. Nesse caso, os outros planetas não têm condições para a adaptação dos seres vivos, a não ser a Terra. Além da água, os seres vivos também dependem de diversos outros fatores para sobreviverem. Fatores esses chamados de fatores abióticos, que não têm vida, tá? Fatores abióticos, a gente vai se familiarizar com esse nome mais para frente aí, que não tem vida. Entre eles, nós podemos citar a luminosidade, seria um fator abiótico. Nós precisamos disso, as plantas precisam para fotossíntese, nós precisamos para sintetizar algumas vitaminas, que é a luz do sol, né? A luminosidade que vem da luz do sol, que é tão importante para toda a biodiversidade do nosso planeta terrestre, principalmente para as plantas que vão realizar o processo que eu chamo de fotossíntese. Além dessa luminosidade, outros fatores importantes seriam o solo, a água e o ar. E cada um desses nós vamos estudar detalhadamente mais para frente, tá bom? Fiquem com esse conteúdo aqui por hoje. Estudem, leiam o assunto que eu mandei para vocês, revejam o vídeo quantas vezes for necessário e
Com certeza, vocês vão fixar bem, vão entender muito bem esse assunto aí, vão dominar muito bem esse assunto. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau!